Quero falar agora sobre o São Paulo, quem que o tricolor perde por conta da Copa América. São Paulo recebeu uma boa notícia nessa quinta-feira. O Arboleda foi punido pela Federação Equatoriana por conta daquele episódio numa casa de entretenimento adulto, no último amistoso do Equador lá nos Estados Unidos. Ele aparece com dinheiro, com uma stripper dançando ao lado dele, e o Arboleda foi acusado de levar um menor de idade, um jogador de 16 anos, para essa casa. Por conta disso, ele e o Gonzalo Plata estão fora da Copa América. Boa notícia para o São Paulo, que vai perder o Ferrarese, convocado para a seleção venezuelana, o Rafael, goleiro, convocado para a seleção brasileira, James Rodrigues, convocado para a seleção colombiana, e o Bobadilla, que deve ser chamado para a seleção paraguaia. O único que não é uma má notícia é o James, que vai ter oportunidade na seleção colombiana de se valorizar. O tricolor está louco para conseguir uma proposta por ele. Queria saber a sua opinião. Sim, Ferrarese, Rafael e Bobadilla, qual desses três atletas faz mais falta? Imagino que a resposta seja Rafael, até porque pouca gente confia no Jandrei. Entre São Paulo e Alexandre já avançou alguma coisa? Pedro Pierre. Pedrão, o São Paulo tem adotado o mistério total. O São Paulo tem evitado falar sobre o futuro do Alexandre. Isso tem muito a ver com o medo de criar expectativa no torcedor. A minha fonte para esse assunto tem sido sempre uma pessoa muito próxima ao Alexandre. Foi essa pessoa quem contou que o pai e o irmão fazem pressão para que ele aceite jogar no São Paulo. Foi essa pessoa quem contou que a Arábia Saudita havia oferecido um cheque em branco. Ele escolheria quanto queria ganhar se mudasse para a Arábia Saudita. Foi essa pessoa quem contou na semana passada que o Alexandre tinha sido procurado nos últimos dias por 2 clubes europeus. E essa mesma pessoa fez uma atualização ao longo dessa semana. Ela contou que o Alexandre recebeu esses convites, conversou com os clubes interessados antes de voltar ao Brasil e não se animou. Não se trata de clubes grandes, da primeira prateleira do futebol europeu. Ou seja, para ficar por lá, ele continuaria na Europa, que era um objetivo dele, mas ficaria, por exemplo, fora da disputa por títulos. E ele na Juventus sempre esteve na briga por taças. Essa foi uma temporada meio atípica, em que ele jogou menos, em que a Juventus não brigou por nada. E aí o Alexandre, segundo essa pessoa, já desembarcou em São Paulo para iniciar um período de férias, e o São Paulo e o Alexandre iam tentar se encontrar por esses dias, enquanto ele curte férias, para tentar avançar. A única coisa que o Alexandre não gostaria era de fechar algo com o São Paulo ou com qualquer outro clube por esses dias, causando uma situação ruim com a Juve. O Alexandre quer respeitar ao máximo o contrato que tem com a Juventus, não há a mínima chance dele ficar por lá, tá? Mas só em respeito ao clube, ele quer anunciar seu novo time um pouquinho mais perto do fim do contrato com a Juventus. O contrato vence em 30 de junho. O pai do Hendrick decidiu que ele precisava ficar no centro de treinamento do time onde ele fosse contratado de forma definitiva, para que ele pudesse evoluir. Pois bem, o pai do Hendrick sugeriu que o São Paulo fosse o primeiro clube a ficar com o atleta. Afinal de contas, o Hendrick já tinha essas participações em período de férias. O único pedido feito pelo seu Douglas, que é o pai do Hendrick, é que o contratassem. Sim, o pai do Hendrick precisava ser contratado para que ele pudesse vir com a família de Brasília. Mas não precisava ser um grande emprego. O pai do Hendrick toparia, por exemplo, ser faxineiro. O que ele precisava era ter um salário mínimo para poder bancar a família que viria de Brasília para São Paulo. São Paulo entendeu que não valeria a pena fazer esse esforço. O pai do Hendrick então enviou vídeos com imagens de lances do Hendrick para Santos, Corinthians e Palmeiras. Com a mesma recomendação, com o mesmo pedido, ele queria ser contratado para que pudesse bancar a família na mudança para cá. O Santos e o Corinthians ignoraram os... Walter Macedo, boa noite, Nicola. Não seria melhor renovar com o mercenário do Wellington e ganhar uma nova venda futura, tendo em vista que o Alexandre não vai dar retorno financeiro? Ô, Walter, você vai pagar 600 mil para o Wellington e você vai criar dentro do São Paulo uma nova ordem política financeira para atletas da base. A primeira coisa que vai acontecer se você der esses 600 mil reais para o Wellington é que você vai inflacionar o mercado. Aí o Pablo Maia e o Nestor vão falar, peraí, então a gente também merece ganhar no mínimo 600 mil, porque nós somos titulares com mais afirmação do que o Wellington e a gente está ganhando entre 200 e 300 mil. E aí você cria uma política para próximas promoções. Por exemplo, Rua, tem renovação de contrato rolando. Se você paga 600 para o Wellington, você acaba criando uma situação complicada. Enfim, não é uma situação fácil. O que não podia era ter deixado o Wellington chegar no último ano de contrato para renovar, né? É um erro que o São Paulo já havia cometido em outros tempos e que está se repetindo. Eu não caio nessa conversinha de que o São Paulo é favorito. Não, favorito não é. Favorito não é.
Favorito não é. Favoritos são o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro. Favorito não. Eu só acho que o São Paulo tem chance. Isso é conversa de jornalista de outros clubes querendo pôr pressão. Vicari, Pilhado, Sormani, por aí vai. Não. Favorito também concordo com você, Edson. Não é não. Não é. Tem chance de ser campeão. Agora, favorito. E José Miguel. Nicola, no atual momento, o Zubeldia é o melhor técnico estrangeiro no Brasil? Cara, são 8 jogos com 6 vitórias e 2 empates, né? Cara. O Abel não vive uma fase espetacular no Palmeiras, né? O Arthur Jorge começou bem no Botafogo. Pode ser, Zé, pode ser, mas eu acho que é muito precoce, é muito prematuro para a gente já fazer qualquer afirmação. Hoje cedo, até eu vi o site do blog de São Paulo especulando sobre a possibilidade de o Zubeldia ir para a seleção argentina. Confesso que eu tomei um susto quando eu vi. Até liguei para uma pessoa de São Paulo, a pessoa falou, Nicola, nunca se cogitou nada disso aqui, né? E aí, só para lembrar, o técnico da Argentina, desde o título mundial, já vem dando sinais de que pode ir embora por conta do desgaste e ele sairia depois da Copa América. Mas o trabalho do Zubeldia até aqui é ótimo, é excelente. São 6 vitórias em 8 jogos, várias vitórias fora de casa, bem verdade, contra times também de menor poder aquisitivo.